Você já teve aquele problema na sua cerveja de ter um gosto excessivo de fermento? Vocês pediram no nosso Instagram e nós trouxemos esse assunto aqui para os vídeos do YouTube. Selecionei algumas possíveis causas aqui e vou dar uma explicada para ver se a gente consegue minimizar esse problema aí na maioria dos cervejeiros. Cola comigo aqui, bora fazer cerveja! Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático e sem complicações. Então, esse tema veio pelo nosso Instagram, estejam sempre à vontade para mandar sugestões aqui nos comentários do YouTube, também nos nossos canais, no Instagram e no Facebook. É sempre muito bom estar falando sobre os assuntos que vêm do nosso público, né? Então esse gosto de fermento na cerveja é uma coisa bastante comum, né, entre cervejeiros. E eu trouxe aqui para a nossa discussão, para o nosso vídeo aqui, as principais causas, né? Não são todas, mas são as mais comuns entre cervejeiros. A primeira causa que geralmente a gente percebe que é o motivo desse gosto de fermento na cerveja, esse aroma, esse sabor de fermento, esse gosto que também é relatado às vezes como um gosto de massa de pão cru, né? Em geral, a primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa nisso, é que a cerveja pode não ter sido bem maturada, não passou por um processo de limpeza, ou cold crash adequado, no tempo adequado, temperatura adequada, e as leveduras podem não ter floculado, né? Então, assim, o que é a floculação da levedura? É quando ela para de fermentar, ela se junta em pequenos grumos, né? E ficam pesados e por consequência ela desce, né? Ela sai da cerveja. Você consegue ou tirar a levedura da cerveja ou tirar a cerveja dela, no caso, né? Então, a gente pode fazer isso abaixando a temperatura, né? Ali abaixo dos 5 graus, que é o famoso cold crash, até um 0 grau. E também utilizando em conjunto algum agente clarificante, como a gelatina é muito utilizada, mas também tem outros aí que você pode adquirir, como a sílica, que está muito acessível agora. Nós temos também aqui no Faz Cerveja. São técnicas para você ajudar a limpar a sua cerveja e ter menos quantidade de levedura em suspensão, e aí por consequência você vai ter menos aquele gosto de fermento, massa de pão na tua cerveja. Isso também geralmente vem acompanhado de uma certa turbidez. Então esse é primeira causa que eu trouxe para cá para você pensar e refletir na sua produção que teve esse problema, se não pode ter sido esse o motivo. Segunda causa, que geralmente é o motivo desse gosto de fermento, né, na cerveja, e aí entram outros gostos, outros aromas, que não é só aquele de massa de pão, mas outros aromas provenientes da fermentação. Pode ser uma quantidade excessiva de ésteres, por exemplo, ou algum álcool superior, ou uma série de outros aromas que provém da levedura, quando a fermentação é mal conduzida, né? Então esse é o segundo fator, má condução de fermentação, tá? A fermentação precisa ser muito bem planejada e conduzida, porque é o fator principal da produção de cerveja, né? Então, o básico, né, gente? A taxa de inóculo tem que ser adequada, né? O que é a taxa de inóculo? É a quantidade de levedura que você coloca para realizar o trabalho de fermentação. Lembrar de verificar, não levar sempre como uma regra geral em toda situação aquela medida de um pacotinho de levedura seca para cada 20 litros de cerveja. Isso é válido na maioria dos casos, porque a maioria dos casos é de cerveja leve. Vamos combinar aí. Até 1,045, 1,050 em geral, um pacote de levedura depende muito da cerveja que você está fazendo, da levedura que você está usando, um monte de fatores, mas assim, em geral, tá? Vamos colocar aqui 1,045, ainda é adequado, 1,050 no máximo, para utilizar um pacote de levedura seca em 20 litros de cerveja. Se você tiver mais do que essa densidade, 1,060 ou mais, você vai ter que colocar mais levedura, porque o que importa, na verdade, é a quantidade total de açúcar que você tem a fermentar, e não a quantidade de litros de mosto, certo? Importa a quantidade de litros, mas quanto açúcar tem por litro,
de mosto, né, para ser fermentado. Então, se eu tenho um mosto com grande quantidade de açúcar por litro, eu vou ter mais açúcar total naquela quantidade de 20 litros, enfim. Então, naturalmente, eu preciso de mais levedura para fazer aquela fermentação. Então, taxa de inóculo é muito importante, tem que ser considerada e pode causar aromas indesejados de fermentação na sua cerveja, né? Por quê? Porque a levedura precisa se multiplicar muito para fazer aquele trabalho de fermentação que você deu para ela realizar, porque é muito açúcar. E quando ela se multiplica muito, ela também vai gerar muitos subprodutos de fermentação, geralmente muita esterificação, álcools superiores, enfim. Então aí tem uma gama de off flavors ou de aromas indesejados que a gente pode estar citando. Dá um vídeo enorme só sobre isso, né? A gente pode se aprofundar sobre taxa de inóculo mais adiante, né? Temperaturas adequadas também na fermentação é outro fator crucial, né? Então você tem que começar a fermentação sempre naquela temperatura ideal para aquela levedura que você escolheu, porque naquelas primeiras 48 ou até 72 horas é quando a levedura expressa mais aromas, sabores, quando são criados mais subprodutos de fermentação. Então aquelas primeiras 72 horas, 3 dias de fermentação ali, você tem que começar numa temperatura adequada, em geral mais baixo do que o restante da fermentação. Por exemplo, se você está fazendo uma Cream Ale com o S05, por exemplo. Cream Ale é um estilo que você não quer muita expressão de levedura, né? Então você quer mais neutra na fermentação. Então você vai começar essa fermentação ali com o S05 na faixa ali de 16 a 18 graus. Os primeiros 2 a 3 dias. E depois você pode subir essa temperatura um pouquinho para a fermentação seguir naquela curva, né, e não decair muito rapidamente. Também cabe outro vídeo aqui, a gente pode fazer sobre estratégias de fermentação, né, rampas e tudo mais, né? Mas aquelas primeiras 72 horas são cruciais para você não gerar excesso de subproduto de fermentação, excesso de ésteres, excesso de outros compostos que vão sim interferir no aroma e no sabor da sua cerveja e muitas vezes pode ser indesejado aquela quantidade de ésteres e tudo mais, tá bom? Então, temperatura adequada de fermentação, fundamental. Outra situação em termos de fermentação é quando você faz reutilização de levedura. A lama de levedura quando você reutiliza, ela tem que ser muito saudável. Ela tem que ser numa quantidade adequada, ela tem que ser muito bem armazenada. A levedura que está sendo reutilizada precisa de uma quantidade de nutrientes maiores para dar o início da fermentação, zinco e oxigenação. Então, se você está utilizando levedura, né, reutilizando lama, você precisa ter um cuidado maior com isso, né? Além de toda aquela questão na coleta e na armazenagem dela, com sanitização e tudo mais, colher no tempo certo, armazenar da maneira certa, você ainda tem que estar atento para nutrientes para que essa levedura consiga realizar um bom trabalho. Zinco e oxigenação. Cara, isso é fundamental, especialmente quando você está fazendo reuso de levedura. Levedura seca não é tão problemática, porque em geral ela vem com uma quantidade de nutrientes suficientes para a primeira fermentação, tá? Mas da segunda para frente tem que ter uma atenção para isso e pode ser a causa dos seus problemas de gosto de fermento ou de off flavors causados pela fermentação na sua cerveja. Tá legal? Outro motivo que geralmente pode justificar o excesso de gosto de fermento na sua cerveja é o priming. Por quê? Porque o priming ele é uma segunda fermentação da garrafa, certo? Então, vamos lá, você está com a tua cerveja pronta no fermentador. Você fermentou, legal, fez o cold crash, colocou um clarificante, ela limpou. E aí você vai agora, então, fazer o priming, você vai ter que trazer essa cerveja para dentro de uma garrafa. Ainda vai ter um pouco de levedura ali, porque senão ela não faria a segunda fermentação, correto? E aí você vai colocar um nutriente, que é o açúcar, e provocar uma nova fermentação. Essa nova fermentação, naturalmente, vai multiplicar um pouco essa quantidade de levedura que entrou. Você vai entrar com um pouco de levedura e ela vai ser maior ao final do priming, naturalmente, né? E essa segunda fermentação também vai ter subprodutos. Então, é natural quando você faz a utilização do priming como técnica de carbonatação, você tem que já saber que você está mais suscetível a ter aromas e sabores da levedura ali
na sua cerveja, mais do que se você utilizar essa técnica de carbonatação forçada, porque não há uma segunda fermentação na carbonatação forçada. Então, não é que sempre você vai ter, mas você tem que considerar que você está mais suscetível, tá? Então, é mais normal acontecer isso de gosto de levedura na cerveja em lotes que você utiliza priming do que em lotes que você não utiliza o priming, faz uso de outra técnica de carbonatação. Então, o que você pode fazer para minimizar isso? Cuidar para que quando você está fazendo o prime, está levando para a sua garrafa a cerveja, levar o mínimo de levedura possível. Claro, você não pode baixar muito, deixar assim ao extremo, porque aí não vai ter fermentação, certo? Mas o mínimo aceitável você tem que levar e procurar não levar excessivamente, tá? A temperatura também de onde você vai colocar essa cerveja para fazer o prime, né? Vai descansar aquele período para criar gás. Essa temperatura idealmente não poderia ser maior do que a temperatura inicial de fermentação, que aí você começa, digamos, inicia a fermentação a 18 graus, então meu prime também vai ser a 18 graus. Só claro, a gente sabe que nem sempre é possível, né? Você ter um espaço controlado para fazer isso. Então, é mais a título de esclarecer que isso é possível e nem sempre é possível evitar na questão de local para colocar fermentar na garrafa, tá? Então, o prime é uma terceira causa aí. Essas 3 causas que eu trouxe hoje aqui, né, são as principais, não são todas, tá? Mas que provavelmente atendem aí a 90%, talvez, dos casos em que o cervejeiro tem um resultado de um gosto de levedura na cerveja, um gosto desagradável, né? Não estou me referindo aos ésteres que são desejáveis em certas cervejas, mas quando você não quer aquele gosto de levedura e ele está ali, em geral, é por uma dessas 3 causas. Espero que tenham gostado, que esse vídeo tenha agregado aí para você fazer cervejas melhores. Fique à vontade sempre para curtir no nosso canal, né? Deixar seu comentário. Recomendo que você se inscreva no canal. A maioria da nossa audiência é de não inscritos, então se tu puder se inscrever, vai ajudar a gente a continuar crescendo. Te vejo no próximo vídeo e bora fazer cerveja!